Direitos iguais, lei autoriza a mãe a registrar o filho sem a presença do pai. O Plano Aberto de hoje traz uma reportagem que vai mostrar como anda a acessibilidade no transporte público de Ouro Preto e tem ainda as vagas de emprego na região. Olá! A presidente Dilma Rousseff sancionou no início do ano a lei que autoriza a mãe a registrar o filho recém-nascido. Agora, além do pai, a mãe também tem o dever de registrar o bebê. O texto altera a Lei de Registros Públicos, em vigor desde 1973. Veja mais detalhes com a repórter Águida Martins. A mãe agora já pode registrar o filho após o nascimento sem a presença do pai. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a professora de Direito da UFOP, Yara Souza. Yara, primeiramente, antes da lei, como era feito o registro da criança? O problema todo que temos é em relação a essa lei de registros públicos, porque ela é de 1973. Ela é anterior ao Código Civil de 2002, portanto, é anterior à Constituição da República de 1988. E essa Constituição ela trouxe a igualdade entre homens e mulheres, portanto, entre pai e mãe. Então, o que acontece? A redação dela, de 1973, previa que o pai deveria registrar, e se ele não registrasse, que a mãe ou outras pessoas teriam o direito de registrar, ganhando aí o pai tendo 15 dias e as outras pessoas mais 45 dias para esse registro. Acontece que isso não coaduna, né, com a legislação constitucional e com a legislação do Código Civil. Portanto, foi necessário que se fizesse uma alteração no que tange a quem é que pode registrar. Resumindo, anteriormente, quem podia registrar era o pai em primeiro lugar e só na sua falta a mãe. E, professora, qual o prazo para a mãe ou o pai registrarem um bebê? Hoje, o pai e a mãe têm 15 dias para realizar o registro do seu filho, do nascimento do seu filho. Após, né, se não for feita esse registro, outras pessoas, outros parentes poderão fazer, pessoas que tiveram conhecimento do nascimento, ou seja, a criança não deve ficar sem o registro. E, professora, quais as regras vigentes para o registro da paternidade? Algo mudou? Não, no que tange a paternidade, não. É importante observar que nós temos dois tipos de filiação. A filiação dentro do casamento e a filiação fora do casamento. Quando a filiação é dentro do casamento, a gente tem uma presunção no Código Civil de 2002, também já prevista no de 16, que chama-se presunção pater est. Ou seja, o filho que nasce de uma mulher casada é presumidamente filho do marido dela. Então, se o pai não reconhece a paternidade espontaneamente, ele não vai ao cartório, a mãe pode registrar o nome em nome desse marido dela, este filho. Agora, se o filho for fora do casamento, de uma união estável, de uma relação eventual, a mulher que vai registrar o filho, ela não pode registrar em nome daquele que ela entende que é o pai. Para que seja registrado em nome deste homem, ele tem que comparecer, né, ou que futuramente seja proposta uma ação para investigar essa paternidade, reconhecer de forma não voluntária. Obrigada pela entrevista, professora. E para mais informações sobre o registro de recém-nascido, você pode ligar para o cartório em Ouro Preto. O telefone é o 3552-2508. A partir de agora, a vistoria de carros também pode ser feita em Cachoeira do Campo. Os serviços de alteração de dados, emplacamento e transferência de veículos são realizados próximo à rodoviária. O distrito fica a 18 quilômetros de Ouro Preto. Antes, a vistoria era realizada apenas na delegacia, que fica no bairro Bauxita. A disponibilidade do serviço em Cachoeira do Campo vai facilitar o acesso pelos moradores da região. Para realizar a vistoria, é preciso levar a ficha de cadastro emitida pelo Detran. O serviço é gratuito e pode ser feito todas as quintas-feiras, de 9 da manhã ao meio-dia e das 2 até as 5 da tarde. E em Ouro Preto, a vistoria acontece de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã e de 2 às 5 da tarde. Confira as vagas de emprego na região. O Cine de Mariana oferece uma vaga para serralheiro. É necessário ter ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. O endereço é Rua Venceslau Braz, número 88, no centro. E a TV UFOP oferece 2 vagas para a produção do núcleo de jornalismo e uma para o núcleo de conteúdo, voltada a roteiro e produção.
As bolsas são destinadas a estudantes da UFOP que cursam a partir do 3º período. As inscrições vão até o dia 22 de maio e devem ser feitas pelo e-mail secretaria@ci.fop.br ou pessoalmente no setor administrativo da Coordenadoria de Comunicação Institucional, que fica no campus Morro do Cruzeiro. Para a validação da candidatura, é preciso enviar currículo e portfólio. O edital completo das vagas da TV UFOP e outras oportunidades de emprego e estágio da região você encontra em nosso blog. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. Ir e vir. Direito garantido na Constituição e que deveria ser de todos. Deveria, mas não é. Na prática, a realidade é outra. É comum a nossa rotina ser interrompida ou pelo menos prejudicada por um buraco na rua, por exemplo, pela falta de uma ponte ou até mesmo pela insegurança. E se já é difícil para todos, imagine para um deficiente físico. Pensando em minimizar essa realidade, uma lei de dezembro de 2004 determina que toda a frota de transporte coletivo, urbano e rodoviário deve passar por adaptações para que fique acessível aos deficientes físicos. As novas regras passaram a valer no ano passado. As empresas de ônibus de todo o país tiveram 10 anos para realizarem as mudanças, mas o prazo parece não ter sido suficiente e a realidade aqui em Ouro Preto está longe do que foi determinado. Veja na reportagem. O Carlos conta com a ajuda do irmão para sair de casa. Há mais de 20 anos ele desistiu de usar o transporte coletivo em Ouro Preto. Aqui em Ouro Preto, os cadeirantes principalmente, e outras pessoas que têm outras sequelas mais comprometedoras de deambulação, de acessibilidade, eles parecem prisioneiros condicional. A Eneida teve que mudar o local onde faz a fisioterapia porque não conseguia ir sozinha. No começo do tratamento, ela até tentou. O percurso da casa até o ponto é tranquilo, mas as dificuldades já começam antes mesmo de o ônibus chegar. O primeiro grande problema aqui é a questão do acesso ao ponto do ônibus. Ela tem um bom espaço, poderia ter o acesso ao equipamento do ônibus, mas eu não consigo subir no ponto, porque não existe rampeamento, nem no local próprio do ponto e nem nas cabeceiras da praça, porque se houvesse nas cabeceiras a gente poderia vir pela calçada e o acesso seria tranquilo. Então o primeiro obstáculo aqui é este. Em toda a cidade faltam rampas simples de acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, o que vem agravar ainda mais as dificuldades naturais impostas pelo relevo acidentado de Ouro Preto. Aqui nesse ponto de ônibus, a Eneida conseguiu chegar por causa de falhas no calçamento, mas já se passaram 40 minutos e até agora nenhum ônibus com elevador para cadeirante passou. Choveu, nós pegamos chuva, a Eneida se molhou mais ainda porque, como vocês podem ver, o ponto de ônibus protege muito pouco contra a chuva. Mas a decepção maior chega junto com o ônibus. Tô precisando ir para Saramenha, você me ajuda? Como é que a gente faz? O elevador não funciona? Não tá ligado? Ele só existe fisicamente? O que é? Elétrica? Como é que não funciona? É parte elétrica, é? Mas você tem a chave? A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos não tem um número de ônibus adaptados no país. De acordo com a associação, desde outubro de 2008, todos os veículos saem de fábrica com os elevadores. Na capital Belo Horizonte, 89% já estão adaptados. Em Ouro Preto, 58 coletivos fazem o transporte de passageiros. Desses, apenas 25 estão adaptados, mas os elevadores não funcionam. A prefeitura, que deveria fazer a fiscalização, alega que a punição às empresas esbarra na falta de licitação do transporte coletivo. O município hoje está tendo um problema na sua eficácia, porque nós já chegamos a abrir uma série de procedimentos administrativos por descumprimento do regulamento do município, do trânsito e do transporte coletivo, e o posicionamento da Procuradoria hoje é que, por não se tratar de uma concessão e sim de uma autorização judicial, a gente não tem como aplicar as penas previstas na Lei 8666, que é a lei que regulamenta os contratos administrativos. O superintendente de trânsito afirma ainda que as concessionárias do transporte coletivo são constantemente cobradas e diz que a responsabilidade pelo serviço é das empresas. A empresa vai ter que se adaptar de qualquer forma.
O município não pode ficar com essa carga de responsabilidade para cima dele. A responsabilidade é da empresa, até por determinação legal. O representante das empresas de transporte coletivo reconhece que as concessionárias da cidade hoje não atendem aos deficientes físicos, mas culpa a falta de uma infraestrutura urbana que permita acionar os elevadores. Nós estamos prontos a colocar os elevadores para funcionar, que hoje eles estão presos, justamente para não causar um acidente mais grave. Então nós deveríamos a prefeitura deveria ter, o departamento de trânsito principalmente, ter uma aproximação maior com as empresas para a gente detectar esses problemas e procurar amenizá-los, ou terminar com eles em si, porque realmente o deficiente tem muito problema de locomoção. Não existe atendimento adequado ao cadeirante, porque nós precisamos de adaptação nos pontos. A hora que tiver, nós atenderemos. Enquanto o poder público e empresas não fazem a parte que cabe a cada um, quem perde é o usuário. Após tentar pegar um ônibus, Eneida resume o sentimento que fica. Desrespeito, né, com o meu direito de cidadã. Com relação às linhas interestaduais e internacionais, o prazo para adaptação dos veículos terminou em janeiro. Os ônibus que não comprovarem as mudanças previstas serão desabilitados do sistema da Agência Nacional de Transportes Terrestres e cabe ao órgão responsável pelo trânsito de cada cidade punir as empresas que não cumprirem a lei. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.